O príncipe Boji nasceu de pais gigantes, mas ainda é a menor pessoa que já andou no reino de Boss. Ele é fraco, surdo e ingênuo, mas ainda tem a maior coragem de andar de cabeça erguida. Seu dia passa correndo pelo campo e brincando com os animais que vagam pela terra de seu pai. Por causa de suas deficiências, Boji não brinca com outras crianças de sua idade ou menos porque pode haver mal-entendidos entre as duas partes, e Boji costuma ser vítima do ridículo das pessoas. Durante o dia, ele conhece uma criatura das sombras chamada Cage, que instantaneamente o mantém sob a ponta de uma faca na tentativa de roubar suas roupas. Boji, depois de primeiro lutar para entender Cage, lê seus lábios e começa a cumprir as ordens que lhe são dadas por Cage. Cage diz a ele para tirar a roupa e fazer isso amanhã no mesmo local. Quando Boji o faz sem hesitar, no dia seguinte, Boji vai ao encontro de Cage no local combinado enquanto veste mais roupas para que Cage possa roubá-lo delas. Cage expressa que Boji é um idiota por fazer com indiferença tudo o que lhe é dito. Boji então diz a ele que aprecia sua companhia e que só se preocupa com ela, e os dois se tornam amigos. Encontrando-se com Boji gordo e roupas que Cage vai levar, indo para casa nu. Um dia, Boji leva Cage para casa e é confrontado por sua madrasta, Queen Healing, que o ridiculariza ainda mais por sempre voltar nu para casa. Ela pede a Boji para se vestir e ir ver seu pai. Enquanto se veste, Boji chora por si mesmo por todo o ridículo que recebeu durante o dia, mas rapidamente faz uma cara de bravo, e Cage o vê. Cage sente pena dele e começa a se aproximar emocionalmente dele. Boji vai ver seu pai, King Boss, que ocupa o 7º lugar no sistema de classificação. O rei diz a Boji que ele deve se tornar forte o suficiente para governar seu reino e ordena que Damas lhe ensine esgrima. Damas aceita e vai fazer exatamente isso. Durante o treinamento, o jovem meio-irmão de Boji, que é maior e bem desenvolvido, Prince Data, aparece para desafiar Damas. Eles lutam enquanto Boji admira Damas e Data. Damas perde para Data, cuja força ele compara à de King Boss, e Boji toma seu lugar para defendê-lo com sua própria espada. A partida é anunciada na casa, e todos os interessados vêm assistir ao seu desenrolar. Data ataca primeiro, mas Boji se esquiva inúmeras vezes até ser capaz de contra-atacar acertando seu golpe suave na cabeça de Data, impressionando todos que assistem e duvidam, incluindo Cage, que o anima toda vez que Boji se esquiva e contra-ataca suavemente Data. Os dados ficam furiosos. Dimes os impede e assina para Boji, que para de se esquivar completamente e é espancado por Data enquanto chora no meio da partida. Continua brutal para Boji até que a Pia, uma espada do rei que estava assistindo do telhado, lança uma lança que interrompe a luta, tornando Data o vencedor da partida. Boji sofre ferimentos da partida e fica acamado e coberto com bandagens. Ele se lembra das palavras que Dimes assinou para ele antes de parar de se esquivar dos ataques de Dada, que sua maneira de lutar não é a esgrima de um rei, e ele começa a rastejar para fora da cama em direção a uma espada de tamanho normal e tenta pegá-la. Ele não consegue pegá-lo porque é muito pequeno e não tem forças para isso. Ele chora até Cage jogar uma moeda nele. Ele se vira para enfrentar Cage, mas enxuga as lágrimas e age com coragem para não se envergonhar de Cage. Cage diz a ele que não tem nada do que se envergonhar e que sua esgrima é exclusivamente dele para acabar com o constrangimento. Boji mostra a Cage onde estão suas roupas, e Cage diz a ele que não vai mais tirar nada dele porque ele está do seu lado a partir de então. Cage fica ao lado de Boji enquanto Boji dorme, e quando ele está para sair, alguém entra na sala. Ela é mostrada pelos pés e seu vestido nos tornozelos que ela é uma mulher, e como Cage está prestes a pensar que ela fará o pior, ela coloca as mãos acima do inconsciente Boji, e elas brilham em um verde mágico, curando lentamente lesões de Boji. Cage vai embora, sabendo que Boji está seguro, apesar de suas suspeitas anteriores. Ele conhece Bibin, um manipulador de cobras e o professor de esgrima de Data, que Cage conheceu quando foi ao castelo onde Boji está. Bibin queria executar Cage por ser uma criatura sombria pertencente a um clã de assassinos, mas Cage havia escapado e agora eles se encontram novamente. No dia seguinte, King Boss morre e seu testamento é lido na frente de seu cadáver. Eles anunciaram que o sucessor do trono seria o primeiro príncipe do reino, o príncipe Boji, e isso choca a todos. Depois que Queen Healing desafia os desejos de seu falecido rei e rasga o testamento, Prince Data é apresentado como o novo rei ao povo do reino. Boji fica magoado com isso e foge para chorar. Depois de confrontar Cage novamente, Bibin vai contar a Boji que Cage partiu para uma viagem e eles nunca mais se verão. Boji vai procurar Cage sozinho. Ele vai até o covil da cobra onde vive uma cobra gigante que ele salvou quando era mais jovem, chamada Mitsumoto.
Mitsumoto diz a Boji que seu mestre, Bibin, prendeu Cage, mas o deixou fazer uma viagem importante que ele não pode contar a Boji. Mas também garante que não é para prejudicá-lo. Boji se lembra de como foi escolhido para se tornar rei, mas teve oposição porque era fraco e frágil e como Cage havia prometido estar ao seu lado, mas agora está em uma jornada para ajudá-lo. Boji começa a seguir Cage. Ele vai falar com a rainha, e ela lhe recusa a viagem pelos mesmos motivos de sempre. Ele então decide fugir escalando uma janela do alto do castelo. A rainha chega bem a tempo antes de ele soltar a corda improvisada que montou. Doc, o escudo da rainha, o puxa para cima, mas Boji luta, fazendo com que os pedaços das cordas se desamarrem e o façam cair no chão. Queen Healing corre para Boji e o encontra inconsciente e começa a gemer alto e brilhar em uma luz verde, rasgando seu vestido e colocando as mãos em Boji para curar suas feridas. Boji se lembra dela na noite da partida, quando ela entrou e o curou enquanto ele dormia. Enquanto ela é deixada sozinha para descansar, Queen Healing se lembra de seu primeiro encontro com Boji e das lutas que ela teve que enfrentar para construir o tipo de relacionamento que ela tem com Boji. Isso a torna um pouco mais suave, concedendo a Boji a permissão de seguir a jornada para aprender, ganhar a experiência e se tornar mais forte. Ela o arma com seu professor, Dimas, e um ajudante para seus cuidados pessoais, Okiro. Boji parte em sua jornada. O trio primeiro chega a uma vila onde Boji foge de Okiro para se divertir, vendo fantoches, comprando isso e aquilo no mercado e dormindo perto das fontes. Mais tarde, ele é encontrado por Dimas e Okiro sem sua bolsa que continha todas as coisas importantes, e Okiro leva a culpa por perder Boji em primeiro lugar. O trio então janta para se acalmar e pensar em um caminho a seguir. Eles começam a viagem no dia seguinte e encontram a bolsa de Boji caída na rua com tudo intacto. Eles decidem continuar sua jornada e caminhar por todos os vales e florestas perigosas. Boji se distrai com uma borboleta enquanto caminham e a segue. Ele cai em um poço guardado por lanças e encontra o lanceiro que o possui. O homem mata um porco selvagem e se banqueteia com Boji, e eles dançam juntos quando a criação de novos animais acontece a partir do morto que estão comendo. Depois disso, o homem explica o processo para Boji e decide que quer sacrificá-lo para a criação de mais novas vidas dele. Boji consegue escapar do homem e se reúne com sua empresa. Eles montam acampamento para descansar à noite quando, enquanto comem, a carne de Boji é esfaqueada por facas lançadas de uma distância que os três não conseguem detectar. Pela manhã, eles veem uma matilha de cachorros mortos no chão por comer a carne esfaqueada de Boji. Foi envenenado. Depois de enterrar os cachorros, eles vão para outra cidade que tem um buraco de fogo no chão chamado Gates of Hell, um poço para o submundo. Dimas diz a Okiro para encontrar um lugar para eles passarem a noite, e ele leva Boji para ver os portões do inferno. Quando eles chegam lá, Dimas empurra Boji para a fogueira e o deixa lá para morrer. Mas Boji pousa com segurança no chão do poço enquanto se maravilha com isso. Cage aparece de sua bolsa e os dois se reencontram em lágrimas de amizade. Cage diz a Boji que está com ele desde o momento em que caiu da janela tentando escapar até quando quis morder a carne envenenada. Ele diz a ele que foi enviado para acompanhar Boji para encontrar o homem que o fortalecerá por Bibin, o manipulador de cobras, e a jornada que eles estão prestes a fazer os leva mais fundo no submundo para encontrar esse homem. Eles descem em direção ao seu destino, mas Boji começa a sentir cheiro de gás, o que os desmaia. Dois homens emergem da fumaça e levam Boji e Cage nas costas de seus tumultos. Eles são levados para outro reino, um reino do submundo. Quando acordam, encontram o governante do reino, o rei Deza, que ocupa o segundo lugar no sistema. Ele começa a zombar de Boji por suas deficiências e pelo fato de seu irmão mais novo ser o rei e não ele. Ele pergunta sobre suas intenções, e Cage explica que eles estão lá para ver um homem que pode transformar um homem comum em um homem de força digno de um rei. King Deza admite que é ele que procuram e que precisa testar o nível de habilidade da pessoa que vai treinar. Um de seus cavaleiros que transportou Boji e Cage para o reino está à frente para testar Boji. Boji é instruído a acertar um golpe no cavaleiro, que por acaso é um capitão da Ordem do Submundo, famoso por sua força e implacabilidade. Boji dá tudo de si, desferindo seus golpes suaves no guarda que, ao perceber a situação, fica com a guarda baixa. Deza ridiculariza Boji mais uma vez por sua fraqueza antes que Cage o defenda. Novamente. Ele diz a Deza que a força de Boji está em sua habilidade de desviar de ataques com precisão. Deza então diz a Boji para não deixar o guarda bater nele, e ele não o faz. Ele desvia dos ataques com precisão e velocidade que impressiona os cavaleiros da sala. E quando o cavaleiro lutando contra Boji para e admira sua velocidade, todos eles olham para Deza em busca de aprovação.
Deza ainda não parece impressionado. Ele diz que Boji pode sobreviver a uma batalha, mas não pode vencê-la, pois não conseguirá passar pela armadura de seus inimigos. Mesmo após a persuasão de Cage para que Deza ensine Boji, ele se recusa, dizendo que não pode refinar um talento inexistente. A dupla recebe ordens de ser expulsa pelo rei Deza. Cage encoraja Boji a não desistir e que ele ficará forte se trabalhar duro. Boji fica motivado a pegar uma pedra grande e falha e, em seguida, uma pedra menor e ainda falha. Ele chora quando percebe que, de fato, está absolutamente fraco. Cage vai confortá-lo. O cavaleiro com quem Boji lutou diz a eles para levarem a carta de recomendação que trouxeram para a pessoa de direito. Quando perguntam quem é, respondem que é o irmão mais novo do rei, o príncipe Despat. O rei Deza estava apenas enganando-os para se divertir e não os avisou antes porque está em rivalidade com o Spa. A dupla agradeceu aos cavaleiros e à cabeça por procurar o príncipe Despat e encontrá-lo. Eles se apresentam e declaram o propósito de sua visita. Despat pede uma compensação por seus serviços e, após o pagamento de Cage, ele os convida a entrar. Ele então lê as mãos de Boji e descobre que Boji é fraco e não tem nem mesmo uma veia perdida de força em seu corpo. Mas ainda assim, ele o coloca sob sua proteção para treiná-lo em todo o seu potencial. Boji e Cage vão para a cama depois de se familiarizarem com a casa. Cage vê um vislumbre de Boji posando na frente de uma rocha que foi dividida ao meio. A porta se fecha lentamente em seu rosto, deixando-o se perguntando sobre o progresso de Boji. Boji finalmente conclui seu treinamento, tendo dominado totalmente o caminho do treinamento de Despat, as artes Despat. Boji, Cage e Despat vão comemorar a conclusão do treinamento de Boji. Mas quando eles saem pela porta, Cage percebe que Boji tem uma espada ao seu lado e pergunta sobre isso. Boji balança e impressiona Cage. Mas quando eles atacam, voltam e começam a espancá-lo, Boji não fica de fora. Vendo que Despat está cercado, ele tenta se defender, mas é facilmente empurrado para o lado. Ele se levanta e após desviar de alguns ataques, acerta um golpe suave como uma margarida no queixo do monstro. O monstro, após um segundo, começa a perder o equilíbrio e desmaia, dominando o soco e nocaute de Boji. Boji continua a se defender e finalmente saca sua arma, a Needle Sword, e se esquiva de alguns ataques do monstro em um relâmpago. No caminho para casa, Despat diz a Boji e Cage para irem primeiro, pois ele precisa cuidar de algo. Ele rapidamente vira a esquina para ir ao encontro dos monstros que Boji acabou de derrotar e paga por eles. Participação na luta. Mais tarde à noite, enquanto Boji e Cage estão sentados do lado de fora, Cage decide finalmente contar a Boji o que está acontecendo em seu castelo, tendo sido informado por Bibin. Depois de ouvir tudo isso, Cage pergunta a Boji o que ele fará. Boji, lembrando-se de como Dimas o traiu, fica com medo de que, se ele voltar para seu reino, esta baía explique a eles que é porque criminosos do submundo se infiltraram no reino, e o rei Deza enviou os cavaleiros para levar Boji para casa e capturar os criminosos. Os cavaleiros explicam quem são os criminosos e Cage continua a encorajar Boji com sua força recém-descoberta. Através dos disparates, os cavaleiros continuam a explicar a Cage e Boji como os criminosos podem ter entrado no reino. Cage e Boji finalmente chegam ao reino para encontrar um criminoso lá no castelo para ajudar a proteger Queen Healing. Boji e Cage vão para o castelo